Olá, hoje é segunda-feira, dia 21 de março. O Multiplix Notícias Noite está começando. Assista agora as principais notícias do dia. O outono chegou com muita chuva em toda a região serrana do Rio. A repórter Bianca Chabudé tem informações sobre as ocorrências registradas em Nova Friburgo e Teresópolis. De acordo com a Defesa Civil, foram registradas 9 ocorrências de ontem para hoje aqui em Nova Friburgo, todas sem vítimas. Na manhã de hoje, uma barreira caiu no trecho da RJ-116 entre Deboçã e Teodoro. O trânsito ficou em meia pista, provocando engarrafamento. Alguns motoristas tentaram cortar caminho pela antiga estrada de ferro e foram surpreendidos com outra queda de barreira. De acordo com a Defesa Civil, em 24 horas, foi registrado um acumulado médio de 31,01 milímetros de chuva. O local de maior volume foi no Barroso, em Amparo, que registrou 82,6 milímetros. Em Teresópolis, o maior volume de chuva foi no Parnaso, com 201 milímetros, e apenas uma ocorrência de deslizamento foi registrada, sem vítimas. Os dois municípios seguem com previsão de chuva com risco de deslizamento muito alto. Bianca Chabudé, para o Multiplix Notícias Noite. E a frente fria deve continuar nos próximos dias. Segundo o INMET, o acumulado de chuvas pode chegar até 100 milímetros durante a semana, acentuando ainda mais a queda das temperaturas. Essa massa de ar frio deve ser a primeira de outras previstas para a estação, especialmente a partir do mês de maio. E as temperaturas, que tradicionalmente são mais baixas neste período, podem ficar ligeiramente acima da média na região serrana. E na região dos lagos não foi diferente. O clima mudou completamente em relação às últimas semanas. Ventava bastante na Praia do Forte e o mar estava bem agitado. Bom para os surfistas que aproveitaram para pegar umas ondas. E mesmo com o frio, teve gente caminhando pela areia. Os banhistas e pescadores devem ficar atentos nesse início de semana devido ao alerta de ressaca emitido pela Marinha do Brasil. Para hoje, a previsão é de ondas com até 2,5 metros na faixa litorânea ao sul de Cabo Frio. A partir de amanhã, terça-feira, as ondas devem ficar mais fortes, podendo atingir entre 3 e 4 metros de altura em mar aberto. E o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maicon, anunciou em suas redes sociais um novo decreto que dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos e fechados. A recomendação é que pessoas de grupos de risco mantenham o uso do item. O prefeito atribui a decisão pelo alto índice de vacinação na cidade, que já ultrapassou 90% do esquema vacinal completo e a queda de quase 88% dos casos. Além de Friburgo, Arraial do Cabo também flexibilizou o uso das máscaras em ambientes abertos e fechados. E veja a seguir, a implantação do Conselho Municipal de Saúde em Nova Friburgo se arrasta desde o ano passado. É logo depois do intervalo, eu volto já. Estamos de volta. A gestão participativa e o controle social do SUS são garantias previstas em lei, mas em Nova Friburgo, o Conselho Municipal de Saúde ainda não foi implantado na cidade. E isso se arrasta desde abril do ano passado. Entenda na reportagem de Bernardo Fonseca e Alexandre Cordeiro. Você sabe o que é um conselho de saúde? O próprio nome é intuitivo, né? Mas exatamente quais são as atribuições eu não sei te informar, não. Já ouvi falar, mas não... meu filho. Sei não. Nem todo mundo conhece ou sabe como ele funciona, mas basicamente tem a função de trazer o povo para dentro da gestão do SUS. A Constituição Federal, por exemplo, no artigo 198, diz que uma das diretrizes do SUS é a participação da comunidade. A participação da comunidade se dá de que forma? Através dos conselhos de saúde, através das conferências de saúde. O conselho é permanente, ele tem caráter permanente, consultivo e fiscalizador.
O conselho pode ser municipal, estadual e federal. Ele deve criar, aprovar e fiscalizar as políticas públicas de saúde. E para que isso aconteça, o órgão deve ser composto por um colegiado, com 25% de representantes do governo e prestadores de serviço, outros 25% de profissionais da saúde e a metade restante de representantes dos usuários do SUS. Mas em Nova Friburgo, o Conselho Municipal de Saúde está parado desde o começo do ano passado. Na época, o mandato dos antigos membros acabou. A Prefeitura até publicou um edital convocando uma eleição, mas o documento precisou ser refeito. Isso demorou meses e, desde então, a situação se arrasta. Demorou muito a fazer essa publicação. Quando fez a publicação, esse edital foi muito confuso primeiro, então as pessoas não estavam entendendo direito. Os antigos conselheiros não foram chamados, mesmo que tivesse um conflito dentro do conselho, não foram chamados para uma conversa. A secretaria entrou e não chamou para uma conversa. Esse representante dos médicos do Centro-Norte Fluminense diz que em 2021 houve uma tentativa de acordo para que essa situação não chegasse a esse ponto. Nós tivemos uma reunião, eu estive presente no dia 12 de abril do ano passado, em que nós fizemos um acordo com o senhor prefeito para que o conselho tivesse consequência para que ele acontecesse. E até hoje não tivemos a resposta devida desta reunião, tá? Então, na verdade, o que eu acho é que há um desinteresse. Quase um ano depois, a reativação do Conselho avançou um pouco. Os interessados em participar já se inscreveram, mas falta eleger um novo colegiado. São, ao todo, 24 representantes de associações, organizações e movimentos sociais. Mas, por lei, a eleição do Conselho deve ser feita após a Conferência Municipal de Saúde. Mas isso não ocorreu em Nova Friburgo. Não é o Poder Executivo que chama a eleição de Conselho Municipal. Quem faz esse trabalho é em conjunto com a Secretaria de Saúde, que organiza a Conferência Municipal com tema específico. Este ano deveria ser a discussão do Plano Municipal, discussão e elaboração do Plano Municipal, e após isso é convocada a eleição. Atualmente, a eleição do novo colegiado está marcada para o dia 25 de março, mas essa composição deve ser temporária até a conferência. E isso é necessário para evitar a perda de verbas importantes para a saúde. Um exemplo, um serviço de alta complexidade que o município queira criar. Ele precisa aprovar no conselho, passar pela Comissão Regional Intergestores, né, que é a CIR, e aí esse serviço só pode ser habilitado se ele tiver a primeira condição, aprovado no Conselho Municipal de Saúde. A não existência desse conselho, nós temos a precarização da saúde, nós temos o abandono da saúde e nós temos a falta total de profissionais. Nós solicitamos por e-mail uma entrevista com o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maicon, para esclarecer os pontos abordados na reportagem, mas não houve resposta. Também foi feito um pedido de nota, mas também não tivemos retorno. E enquanto a reativação do Conselho Municipal de Saúde não é concluída, quem perde é a população. Cidade que não tem conselho atuando, não tem SUS funcionando. É uma ilegalidade geral, de cima e embaixo. Tanto do poder público, que vive uma mentira, uma farsa, como da sociedade que também não se representa na discussão da política pública do município. Falando ainda sobre saúde, a vacinação contra a Covid-19 continua em Nova Friburgo. Amanhã vai ter aplicação da 4ª dose para imunossuprimidos e 3ª dose para toda a população que ainda não tomou o reforço. Na quarta-feira vai ter vacinação infantil com a Coronavac para crianças de 6 a 11 anos. Já na quinta tem aplicação da Pfizer pediátrica para a faixa de 5 a 11 anos. E na sexta-feira tem repescagem da 1ª e 2ª doses para adolescentes de 12 a 17 anos, gestantes, mulheres que deram à luz recentemente e toda a população acima dos 18 anos. E a Prefeitura de Nova Friburgo encerrou o serviço de saúde no bairro Córrego Dantas e causou revolta aos moradores. Agora, quem vive no local precisa ir até São Geraldo, distante 4 quilômetros, para ter atendimento básico. Em nota, a Prefeitura informou à Multiplix
que o atendimento não seguia as normas básicas necessárias para o funcionamento, como um posto com assistência em saúde. No nosso portal, você confere mais informações sobre esse assunto. E o Cevest de Nova Friburgo está abrindo novas turmas para os cursos gratuitos de moda e costura. A novidade é que agora também são oferecidos cursos de desenho de moda, criação e desenvolvimento de coleção, história do vestuário e ilustração para desenho de moda. Os interessados podem se inscrever na Secretaria de Ciência e Tecnologia, na rodoviária Leopoldina, ao lado da Prefeitura, ou através do site cevest.pmnf.rj.gov.br. A idade mínima exigida é de 16 anos. E começou hoje em Cabo Frio a 31ª edição da Semana Teixeira e Souza. A abertura aconteceu na Praça Porto Rocha, no centro da cidade. Os detalhes com o repórter Vinícius Pereira. O tradicional evento é realizado em memória ao primeiro romancista brasileiro, o cabofriense Antônio Gonçalves Teixeira e Souza. Aqui na Praça Porto Rocha está o busto em homenagem ao escritor. O secretário de Cultura Clarence Rodrigues, além de outras autoridades, participaram da cerimônia de abertura do evento. Este ano, o tema escolhido foi De Teixeira e Souza a Elza Soares, crítica social do planeta fome. Com esse objetivo de incentivar os movimentos negros da cidade e também fazer com que esse movimento não seja só uma semana, mas durante o ano inteiro nós pretendemos fazer essas homenagens a Teixeira e Souza. Ao longo da semana, a programação terá exibição de documentários, oficinas, mostra de cinema, contação de histórias e outras diversas ações culturais que acontecem no 1º e 2º distrito, incluindo a Fazenda Campos Novos. A lista com as atividades que seguem até o dia 28 de março, você confere no nosso portal. Vinícius Pereira, de Cabo Frio, para o Multiplix Notícias Noite. Eu fico por aqui, lembrando que o jornal fica disponível na íntegra, no YouTube e nas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e até amanhã.